Então vamos lá. Novamente, bom dia, pessoal. Me chamo Luiz, sou analista no módulo de RH aqui na Evolutize e o assunto de hoje é a DIRF mensal. Então vamos conversar um pouco sobre as melhorias que a Evolutize vem trazendo nessa parte para facilitar a nossa conferência junto do extrator e garantir que as nossas entregas sejam eficientes. Então, o que precisamos para fazer a conferência do extrator da DIRF pelo Evolutize? Então, primeiramente, a gente precisa garantir as nossas conferências das rúbricas. As rúbricas a gente precisa ter certeza de que elas estão totalmente configuradas. E no cadastro de eventos, temos dois pontos para ser configurados, que são eles. Na aba geral do cadastro de eventos, a gente configura o campo DIRF, que serve para quê? Para totalizar a ficha financeira, tá? Então, mais para frente, vocês vão entender que a gente vai estar utilizando essa configuração para fazer uma dupla conferência, uma dupla validação com o que vocês informaram para a DIRF, para a gente ter uma garantia maior do que dos itens que a gente está entregando para a DIRF está correto, tá? Então, o que acontece? Vocês vão acessar o cadastro de eventos, de todos esses eventos, na aba DIRF e fazer essa configuração. Acredito que muitos de vocês já, ou todos já estejam prontos com essa parte, mas vale a revisão. O segundo ponto é a revisão das nossas rúbricas. Então, precisamos ter certeza de que as nossas naturezas de rúbricas e as nossas incidências estejam corretas. Aí vem aquela pergunta, né? Luiz, final de 2024 eu fiz uma revisão na minha tabela de eventos. Agora, começo de 2026, ali na conferência da DIRF, eu corrigi mais algumas que eu peguei que estavam com divergências. Preciso novamente fazer uma revisão? E a resposta ela se torna uma nova pergunta. Se eu tiver certeza de que todas as minhas rúbricas estão com natureza e incidências corretas, não precisa. Se eu não tiver essa certeza, precisa sim, né? Por quê? Essas 8 horas gastas, investidas, na verdade, né, para fazer essa revisão de rúbricas e termos certeza de que a gente está transmitindo para o E-Social está correta, elas vão nos evitar, às vezes, dias de trabalho no início de 2027, tendo que retificar E-Social, reabrindo o ECTF, né? E todo aquele trabalho de dor de cabeça que tem lá para entender o que aconteceu nos meses anteriores. E feito essas revisões de rúbricas, tendo garantia de que tudo está correto, configurado da forma correta, a gente vai para a impressão do relatório de retorno. O relatório de retorno aqui a gente vai abordar a impressão da DIRF, tá? Mais voltado para isso. Mas nesse relatório vocês vão conseguir também fazer impressões para a Previdência e para o Fundo de Garantia. Para a DIRF, temos duas opções aqui que merecem um destaque, que é o imprimir divergências. O que são impressão de divergências? O sistema vai listar um relatório para vocês somente com as divergências do que está na coluna folha de pagamento com o que está no retorno do E-Social. Luiz, então está me dizendo que tudo que apareceu ali como divergente está errado? Se a tua conferência anterior foi realizada corretamente, sim. Aí você está com uma informação lá no E-Social divergente. Se você não fez a revisão anterior, aí às vezes o problema não está nos dados enviados para o social, às vezes é só uma configuração que ainda não foi feita, tá, pessoal? E uma outra opção que também merece destaque é imprimir origem dos dados. Que ele vai fazer? Ele vai fazer por colaborador a impressão detalhada da ficha financeira, tá? O que seria essa impressão detalhada? Por exemplo, aqui temos um cenário de uma folha de dezembro que foi paga em janeiro, né? Então, o relatório impresso em janeiro, temos aqui todos os códigos de incidências. Então, o que a gente vai conferir aqui, ó? Aqui a gente vai ter um exemplo real, detalhando o porquê daquelas parametrizações nos eventos em duas etapas lá, né? Na aba geral e na aba social. Aqui onde a gente tem a coluna folha, o sistema vai se basear pela aba social. Todas as verbas que vocês configuraram lá, todas as incidências, vai fazer esse totalizador da coluna folha.
A coluna e-social, ela vai formar esses valores com base no que vocês enviaram para o e-social, né? Envia para o e-social, o e-social nos devolve um retorno. Esse retorno do que está no e-social vai imprimir ali. E abaixo vocês podem ver que tem a ficha financeira. A ficha financeira ela vai detalhar os eventos que compuseram essa base, tá? É, essa ficha financeira que imprime no relatório de retorno, ela é separada por pagamento, tá? Então, ela não é por competência igual a gente está acostumado com aquele relatório específico da ficha financeira. O que que acontece? Como eu comentei, essa folha aqui, ela é uma folha de dezembro que foi paga em janeiro. E esse colaborador, ele entrou em janeiro de férias. Observem que na ficha não tenho nenhuma verba de férias. Por quê? Porque as minhas férias foram pagas lá em dezembro. Como o pagamento dessa folha foi em janeiro, não tenho férias compondo a minha ficha financeira. Então, vocês não precisam se preocupar com eventos aqui. O que está aqui, o sistema já analisou, olhou tudo que vocês pagaram para esse colaborador em janeiro e ele vai fazer a impressão já de acordo. E o que que precisa se analisar nesse relatório? Esses três totalizadores precisam obrigatoriamente bater: coluna folha, coluna social e ficha financeira. Se algum deles estiver divergência, precisa analisar e conferir as divergências, tá? O porquê dessa ficha financeira aqui, por que que ela tem que bater? Acontece de, às vezes, você fazer o cadastro de uma nova rúbrica e esquecer de configurar e-social. Se você não mandar, não configurar nada de e-social no Evolutize, não subir aquele evento, você vai calcular, vai transitar lá na tua folha de pagamento, mas ela não vai compor base nem para coluna folha, nem para coluna social, mas ela vai compor base para a ficha financeira. E aí você consegue pegar essa diferença, tá? Então, o Evolutize, ele vai fazer essa três totalizadores, e os três obrigatoriamente precisam bater. Nos códigos de incidências, a gente está listando ali todas as incidências, todos os totalizadores que o e-social está retornando. Então, também vale fazer essa verificação, porque daqui a pouco eu posso estar totalizando um evento numa incidência divergente, tá? Principalmente, isso aí vale conferir em rescisões, indenizações, abonos, isso daí merece uma atenção especial na hora das conferências. Observe nesse relatório, até tem dois pontos de interrogação ali, um código de incidência 7900. Um pouquinho mais para frente a gente vai explicar o que ele é. O relatório de retorno agora, ele compõe também essa informação dos colaboradores afastados. Você tem um colaborador afastado na sua empresa que não teve recebimento nenhum, ele está totalmente afastado pelo INSS. O sistema ele vai imprimir esse colaborador informando qual o tipo, né, qual o motivo de afastamento que ele está. Por quê? Esse colaborador ele vai imprimir totalmente zerado, né, porque ele não tem valor nenhum, porém, vai imprimir para que você consiga, quando conciliar com o extrator da DIRF, conseguir comparar também o total de colaboradores, porque ele vai somar junto no total de colaboradores, e se por um acaso ele transita algum dependente de IR, para fechar o valor do dependente entre o relatório de retorno e o extrator da DIRF. E agora os nossos retornos, né? Então, vocês vão verificar que nessa nova versão do relatório vai começar a aparecer esses códigos de incidências de retorno 7900. O que seriam 7900? Todos os eventos que estão com incidência 09 para imposto de renda vai formar o totalizador 7900. Como que ele vai fazer isso? Os eventos, matematicamente, proventos e verbas informativas vão somar para esse valor. Informativa dedutora e descontos, deduzir, tá? Então, é nesse resultado aí que vocês vão chegar nesse valor para quem for fazer a conferência. É importante conferir ele, é importante entender o valor que ele gera, porque daqui a pouco vocês estão esquecendo, talvez, eu tenho um vale refeição, um vale alimentação que eu pago em cartão, um vale transporte que eu pago em cartão, e não estou informando isso para o social.
E aí, nesse totalizador aí, às vezes, quando você for conferir, você vai conseguir descobrir essas informações aí que às vezes estão faltando para o E-Social. Abaixo temos o retorno 79,50. O que seria o 79,50? 79,50 é todas as verbas que a incidência de IR está 0,0. Para alguns de vocês, caso isso imprima, já vai imprimir em vermelho para ter um destaque especial. Esse retorno ninguém pode ter. Se alguém tiver esse retorno, imediatamente precisa identificar qual que é a rúbrica e retificar essa rúbrica, esse 10 e 10 no E-Social, alterando de 00 para 09, tá? Então, essa alteração precisa ter, porque o código de incidência 7950 a gente não pode ter no nosso relatório de retorno. Isso indica que a nossa incidência de IR está com uma incidência errada que não existe mais. Feito essas conferências individuais, o totalizador, né? Então, peguei o meu totalizador do relatório de retorno. Coluna folha, bateu com a coluna social e bateu com a ficha financeira, agora a gente vai confirmar se essas três informações que bateram por si própria vão fechar com o extrator da DIRF, né? O extrator da DIRF, normalmente a gente tem que esperar alguns dias para eles finalizarem, né? Depende aí do 5 dias, 10, 15 dias, às vezes até a Receita disponibilizar o extrator. Depois do fechamento leva alguns dias. O Evolutize já criou seus totalizadores na sequência do extrator da DIRF para facilitar a conferência de vocês, tá? Então vai ter todas as informações que estão no relatório, obrigatoriamente precisam fechar os três totalizadores com esse quarto totalizador que é o extrator da DIRF. Todas essas informações precisam estar iguais. Uma novidade também para esse ano é que no relatório de retorno vocês vão se deparar com Conferência DIRF. Tem um botão novo lá que se chama Conferência DIRF. O que esse botão vai fazer? Ele vai olhar o ano que vocês selecionaram e vai imprimir um relatório de retorno agrupado de todos os meses. Que esse relatório ele vai servir para vocês conferirem um informe de rendimentos. Então, vocês vão imprimir um informe de rendimentos, por exemplo, com aquela opção do retorno 5002 marcado, e esse relatório de conferência da DIRF, ele vai agrupar tudo que vocês mandaram para o E-Social durante o ano e vai totalizar ali, separado por código de incidência, com a informação da ficha financeira, total de plano de saúde, dependente, tudo certinho ali, tá? E aí essas informações vão ter que bater. Isso foi feito para não precisar imprimir relatórios de janeiro, fevereiro, março, assim sucessivamente na calculadora. O relatório da conferência de IRF anual vai fazer isso para vocês, tá? Uma sugestão que eu dou para vocês: fez um desligamento, né? Fez um desligamento, já digita a matrícula ali, imprime o relatório anual, imprime o informe de rendimentos, se bateu, já entrega esse documento do informe de rendimentos junto com os documentos da rescisão, que aí você já está com um colaborador a menos para conferir o ano que vem, né? Só uma informação, né? Quem for conferir agora a conferência da DIRF anual, vai se deparar com diferenças entre a coluna folha e a coluna social. Por que que vai ter essas diferenças? Hoje é 23 de julho, então a gente mandou até a nossa folha de junho para o E-Social. O E-Social vai ter totalizado até a folha de junho, mas eu já tenho no Evolutize calculado o adiantamento da folha de julho e às vezes já até um protótipo da folha de julho, né? Então eu vou ter uma folha mais calculada no Evolutize do que enviada por E-Social. Então, consequentemente, eu vou ter essa diferença aí, bem normal. Só do informe de rendimentos, essa nova versão, aquela opção do 5002, lá do retornar 5002, hoje, nessa versão, vai importar todos os dados que estão na Receita Federal, tá? É, e agora também a gente fez uma alteração ali nos cadastros de plano de saúde, para facilitar os cadastros.
Então, o que que a gente fez? Lá no cadastro do colaborador, naquele botãozinho que tem lá, o famoso coraçãozinho, né? Que é a configuração do plano por idade, a gente abriu uma nova opção lá, né? Uma terceira opção, que é por data da admissão. Então, temos hoje por faixa de idade, por faixa salarial e por data da admissão. Vai depender do contrato do plano de saúde de vocês. Se ele atender uma dessas modalidades aí, vocês podem cadastrar um plano de saúde para o colaborador com uma vigência da data da admissão até, hipoteticamente, 31/12/2050 e controla-se por essas datas aí. Toda vez que vocês receberem uma alteração de contrato do plano, insere ali uma nova data com os novos valores e o sistema automaticamente faz esse controle para vocês, sem mais necessidade de fazer manutenção dentro do cadastro do colaborador. Caso o plano de vocês tenha algumas particularidades que nenhuma dessas opções atende, aí a gente criou uma tela de lançamento de plano de saúde de forma coletiva, tá? Para que vocês não necessitem acessar colaborador por colaborador, navegar até a aba plano de saúde para fazer as manutenções. Então, nessa mesma tela, vai ter mais um botão ali para vocês chegarem na tela de lançamento de plano de saúde coletivo. O que vocês vão precisar alimentar nessa tela? Primeiro, a tela, a gente criou ela da forma mais próxima, mais similar ao que vocês já estão acostumados no cadastro do plano de saúde lá do colaborador, para que não tenha um impacto usual. Então, vocês vão trabalhar por plano de saúde, né? Primeira informação vai ser um plano de saúde. Após vai ser a vigência, tá? Essa vigência, o sistema ele já vai sugerir para vocês, o sistema vai trazer como sugestão a data inicial vai ser a data que vocês estão com o cálculo habilitado, mais um ano para frente, né? Mas pode se ser alterada, é só uma sugestão do sistema. Vão preencher ali qual que é o evento que vai ser descontado em folha de pagamento e abaixo ali tem dois campos, né? Que é valor folha e valor do dependente. O que são esses planos? Esses campos, né? Se você quiser que o sistema sugira valores, vocês preencham nele, né? Então, se eu colocar ali, por exemplo, R$ 50 no valor do plano e 100 no valor do dependente, quando eu clicar em pesquisar, todos os colaboradores que tiverem no meu grid vai sugerir R$ 50 para o titular, 100 para o dependente. Essa é a ideia desse campo, para facilitar já o preenchimento. E nos filtros, tá? Então, nos filtros, o que merece destaque é esse tipo de faixa e a situação. O que é o tipo de faixa? Mesma coisa, eu quero fazer um filtro agora listando somente a idade dos titulares. Então, está vendo que eu posso filtrar por idade do titular e do dependente. Então, eu quero somente os titulares que têm entre 30 e 40 anos. Tenho essa possibilidade. Ah, só quero os colaboradores que estão entre a faixa salarial de 2 a 3 mil, tá? Só quero os colaboradores que foram admitidos de 2023 a 2024. Tenho a possibilidade de fazer esses filtros. Ah, eu só quero dependentes que têm de 0 a 5 anos, tá? Vocês vão conseguir fazer esses filtros para atender as informações do plano. E a situação? A gente tem três opções de filtros ali. Todos somente ativos e todos com plano. O que seriam todos, tá? Eu vou criar um simulado de um exemplo aqui. Vamos imaginar que o Luiz tem dois filhos. É o Luiz, o filho 01 e o filho 02, tá? Se eu filtrar todos e hipoteticamente o Luiz ele paga plano de saúde para o filho 01 e para o 02 não, tá? Se eu filtrar a opção todos, vai aparecer Luiz, filho 01 e filho 02. Se eu filtrar todos com plano, vai aparecer o Luiz e o filho 01, tá? O filho 02, o sistema já vai entender que o Luiz não paga plano de saúde para ele e não vai aparecer nessa listagem. Se eu quiser incluir, se eu quiser criar um contrato para esse filho, aí eu tenho que utilizar a opção todos, tá? E a opção somente ativos? Hoje eu estou fazendo um filtro, 23/7/2026. Vai me listar somente colaboradores que tenham vigência daquele plano de saúde que eu selecionei hoje, tá? Então, planos que iniciaram antes de hoje e estão com final de vigência depois
de hoje, tá? Então, é esses que está vigente hoje. Temos ali também alterar data a fim de vigência, né? Então, temos ali dois campos datas. Os últimos dois campos de datas é alterar data a fim de vigência e sugerir uma data a fim de vigência. Quando que eu vou usar isso dali? Por exemplo, eu contratei um plano de saúde e vinculei para todos os meus colaboradores que um plano de saúde que tem vigência até 31/12/2027. Mas hoje a gente está encerrando o contrato com essa empresa. Então, vocês vão ali filtrar 31/12/2027 e vão sugerir uma data fim 31/7/2026. Vai ser feito o filtro e grava a nova vigência. O sistema vai automaticamente alterar de forma coletiva a data fim de todos esses colaboradores, tá? O grid vai aparecer para vocês dessa forma. Então, o que que a gente precisa ter de ponto de atenção nessa tela aqui? A gente colocou aqui uma coluna idade, para vocês entenderem, quando forem trabalhar nessa tela, a idade da pessoa, seja ela o colaborador ou seja ela o dependente, né? Então, se for um dependente, já vai aparecer ali na coluna dependente o nome dele, e as datas, valor, né? O valor que o sistema sugeriu, e a data de vigência inicial e final. Aquela data que vocês preencherem lá em cima, que o sistema vai sugerir com data da habilitação de cálculo como início e um ano para o fim, quando vocês deram pesquisar, o sistema vai sugerir para todas as opções que aparecerem no grid, tá? Se algum colaborador tiver diferente disso, for um plano diferente disso, pode-se alterar o grid, que ele vai respeitar o que vocês preencherem no grid ali. Observem que eu tenho linhas em vermelho e eu tenho linhas na cor preta. O que seriam essas informações? Eu estou tentando inserir um plano de saúde aqui com vigência 1/7/2026. Mas esses colaboradores que eu utilizei no filtro, tem colaboradores ali que eles estão com planos ativos hoje. Então, se eu tentar inserir um plano de saúde, eu vou estar sobrepondo informações. Então, o sistema já me alertou, já trouxe em vermelho. Agora, o que que eu preciso fazer? Ou deixar esse colaborador sem selecionar, ou eu posso estar fazendo a alteração tudo por essa tela. E os colaboradores que apareceram na cor preta, está liberado. Nessa vigência que a gente escolheu, eles não têm plano de saúde, então eu posso fazer a inserção que está tudo certo. Todas essas manutenções que a gente fez por essa tela anterior ali, que a gente utilizou de forma coletiva, elas serão alimentadas dentro do cadastro do colaborador na aba Plano de Saúde. Então, vai ficar todos esses registros ali. Tá? E com diferencial. Agora a gente tem como fazer filtros nessa tela. Quando vocês abrirem essa tela, vocês vão observar que o sistema vai trazer somente vigentes. Por que isso daí, né? Para quando vocês forem fazer uma conferência com 5002 de um colaborador, vocês saberem quais que são os planos de saúde que está sendo utilizado nesse momento e os seus respectivos valores, tá? Ali naquele combo tem as opções para vocês pegarem os que estão fora da vigência, filtrar todo mundo, mas para ficar uma tela mais clean, mais fácil de entendimento, o sistema vai trazer só o que está ativo hoje. Incluímos também uma coluna CPF aqui, porque o CPF, hoje todos os dependentes, o E-Social, ele trabalha, ele trata como CPF, não por nome. Então, se você for fazer uma consulta no portal do E-Social pelo 5002, os dependentes lá, você só tem essa informação, CPF. E aí, quando vem consultar, eles conferirem dentro do cadastro de colaborador, agora vai ter o CPF aqui para facilitar essa conferência também. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado e, se tiverem dúvidas, estamos à disposição. Esse material, nos próximos dias aqui, ele vai subir no canal do YouTube da Evolutiz, tá? Então, a Evolutiz, ela tem um canal no YouTube e todos os webinars, eles estão disponíveis lá. Então, daqui uns 3, 4 dias, mais ou menos, já vai estar esse vídeo disponível lá, tá?
Depende da versão de cada cliente, tá? Conceitos. Boa parte dos clientes já estão com a nova versão, tá? Mas aí, assim, agora de cabeça eu não consigo lembrar a versão que você está. Caso o teu sistema não esteja contemplando a versão que a gente apresentou aqui agora, você pode estar solicitando a atualização, tá? Mas alguns clientes já estão nessa versão aí. Está no 1.38.2. Essas liberações aí estão na versão 1.38.2, tá? É a versão atual que está sendo atualizada nos clientes agora. Pessoal, acho que é isso então. Vale lembrar que a nossa DIRF agora ela é mensal, então a gente precisa colocar lá no nosso checklist todos os meses. Não significa que a nossa DARF fechou, que a DIRF está ok, então a DIRF ela merece uma conferência em separado também, para que a gente garanta que a nossa entrega mensal está ok, tá? E assim, pessoal, se tiverem algumas dúvidas ou se quiserem algum apoio, algum acompanhamento, entrem em contato conosco que a gente está aqui para apoiá-los. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos aí e um ótimo restante de semana aí.